Então, eu fico vendo que, às vezes, nós repetimos fases, como se a gente não conseguisse, de uma vez, transpor aquilo que não é um valor seguro e recomendável para uma convivência harmoniosa entre as pessoas numa sociedade, especialmente no Estado, para um momento de intolerância. Por outro lado, tanto são os pesares pelos quais nós passamos historicamente, que a nossa indignação tem razão de ser, que a nossa incapacidade de tolerar mais as coisas erradas que acontecem, os crimes praticados, os desmandos, especialmente no espaço público, tem toda a razão de ser. Mas é preciso que a gente saiba como lutar de maneira racional para que a gente supere isso de uma vez e para que daqui a 100 anos nós não tenhamos de novo gerações que estão a discutir a nossa incapacidade de enfrentarmos as dificuldades, solucionarmos os problemas e termos as chances de vivermos melhor. Eu, particularmente, acredito no Brasil. Eu não acredito no Brasil como ele está, com as dificuldades que está, mas eu sempre levo em consideração que o Brasil, como qualquer sociedade, não é um construído, é uma construção. Não caiu do céu e não saiu do inferno. Nós fizemos da nossa vida pessoal ou na polis, política nesse sentido helênico, clássico, o que nós queremos construir. Talvez a maior dificuldade hoje, porque nesse tempo de profunda transformação tecnológica, de valores, sabermos exatamente que Brasil temos, para saber que Brasil queremos ter e o que precisamos fazer para ter o Brasil que nós queremos ter, como cidadã, como profissional, como professora, como juíza. É preciso que eu faça valer aquilo que seja um valor pelo qual vale a pena lutar, vale a pena trabalhar. E, neste sentido, este momento de transformação nos deixa talvez até mais perplexo se eu tomar a generalidade das instituições no mundo inteiro. Se eu tomar no Brasil, a impressão que fica é sempre de uma repetição. O nosso encontro conosco, com a nossa alma, com a nossa identidade, precisa de acontecer para que a gente saiba isto. Quem somos nós? E quem nós queremos ser? O que é a nossa principal preocupação e pelo que nós temos que lutar para ser? Acho, portanto, que, primeiro, passamos por um momento de profunda transformação no mundo, de profunda transformação nas instituições brasileiras. Acho que, em grande parte, nós já vencemos dificuldades que foram apresentadas e fomos capazes de nos democratizar muito mais, tanto que estamos nos manifestando, tanto que estamos dizendo o que queremos e o que não aceitamos, mas é preciso agora fazer as coisas acontecerem da forma que os brasileiros querem. Acho que este é o grande desafio que temos. A par isso, nós temos ainda a possibilidade de fazer com que o Brasil, neste momento, ultrapasse uma fase pela qual ele já deveria ter ultrapassado há muito mais tempo e fazer com que a Constituição e as leis vigorem e sejam aplicadas a todos e por todos. Aquela ideia de que não cobra-se apenas do outro, mas cobra-se de quem é de direito. Todo cidadão tem direito ao governo honesto. Por governo não se entenda apenas um dos poderes. Isso vale para o judiciário, como vale para o legislativo e para o executivo. Isto é dever constitucional. É dever que precisa de ser cumprido, é dever que precisa de ser devidamente apurado se há qualquer tipo de desvio, processado, nos termos do direito. Não quero o paradoxo de dizer que, não, mas se continuar com o direito que tem tantos recursos, nós não vamos conseguir mudar essa estrutura. Eu quero o direito que valha para todo mundo e que chegue ao que é a sua finalidade. Houve um desvio, houve o erro, houve o crime,
processe, verifique-se nos termos da Constituição, com todos os direitos que tem aquele de se defender, e a sociedade de ter a sua resposta. Eu não tenho descrença política, porque eu acho que de jovens como vocês, sai um Brasil muito melhor. A minha geração jogava guimba de cigarro pela janela do carro, ninguém achava nada demais. A consciência do outro, da res pública, mudou entre os jovens, seguramente para melhor. Então, eu não tenho descrença política, mas eu não tenho dúvida nenhuma que quem assiste os noticiários, quem se informa sobre o que está acontecendo no Brasil, não há de ter muita alegria mesmo. Há de encontrar, todos os dias, muitas razões de agonia. A agonia não resolve só por ela. A gente não pode deixar de sentir na indignação, embora eu tenha dito, quando ficou célebre, há alguns anos atrás, o panfleto Indignai-vos, eu dizia, eu acho que no Brasil nós temos que fazer o dignai-vos. Porque indignados somos todos nós, desde 1500, pelo que fizeram com os índios, pelo que fizeram com a escravidão, pelo que fizeram com as pessoas que vieram para cá e que não vieram para construir, muitas vezes vieram para explorar. Tudo isso sempre deixou o índio indignado. O navio negreiro não era um lugar senão de indignação e de sentimento de injustiça. Nós temos que nos mudar para termos motivo para lutar, para dignarmos a sermos aquilo que nós queremos ser. O Supremo Tribunal Federal cumpre, portanto, neste momento de descrença, ou deve cumprir, o papel de garantir, primeiro, que todos os juízes brasileiros sejam respeitados na sua condição de livre e imparcialmente julgarem aquilo de acordo com o que eles querem e acham que seja a aplicação da lei. E nós temos um sistema recursal que garante que, se um juiz não agiu de acordo com o que deve prevalecer, há recursos, e é por esses recursos que vão chegar a uma outra solução, se for o caso, a manutenção. Portanto, eu acho que nós temos um judiciário que precisa de ser valorizado. Claro que o que há de equivocado, o que há de erro, é preciso corrigir, é preciso consertar, mas não é isso que predomina no Brasil. Em segundo lugar, acho que a descrença política pela política profissional ou política estatal, digamos, não é uma boa escolha de um povo, porque a polis é o lugar onde se discute e se chega a consenso para que a gente tenha um marco civilizatório de acordo com os melhores valores da democracia. É o que garante a liberdade de todos, é o que garante a igualação, ou seja, a superação de uma sociedade na qual a desigualdade ainda é grande, o preconceito é enorme. E digo isso porque há preconceitos de toda a natureza, um dos quais contra a mulher. E, neste caso, eu falo de cadeira. Há preconceitos contra nós ainda hoje, e há que se lutar contra isso ainda hoje, como há contra negros, como há contra deficientes, contra há de várias naturezas. Isto é um construir por todos nós. Ao Supremo compete, chegando lá, oferecer as alternativas dentro da Constituição, garantindo a dignidade cívica, a dignidade pessoal, que a Constituição tem como o núcleo, o eixo central do que é ela. E é este o nosso papel, garantir. Eu acho que, garantindo, nós até, de alguma forma, podemos contribuir para que esta fase de descrença seja superada. Agora, a fase de descrença vai efetivamente ser superada na hora que as pessoas souberem que cada um tem o seu próprio valor e pode contribuir. E aí, sim, nós teremos, com o judiciário atento ao que a sociedade fala, mas decidindo o que a Constituição determina, porque nós não somos donos das nossas decisões. Nós somos inteiramente vinculados ao que a Constituição determina, ao que as leis determinam, no tempo que a lei determina. Este é o papel que eu acho que o Supremo tem de cumprir, e a minha compreensão é que, quanto melhor o Supremo atuar de maneira coesa, de maneira imparcial, de maneira que o cidadão brasileiro possa acreditar haver juízes no Brasil e que esses juízes agem rigorosamente nos termos do que a Constituição determina, nós teremos, pelo menos, um eixo central da democracia no qual acreditar.
Mas isto não é bastante. A democracia é o povo falando e vivendo de maneira coerente com os valores que ela acredita como sendo justos. Claro que eu tenho uma democracia de direito, não é cada um fazer o que bem entende e desconhecer o direito dos outros. Mas juntos nós construímos o direito na democracia. Juntos se pode mudar a lei na democracia. E, portanto, eu acho que nós temos que acreditar no cidadão brasileiro para que isso aconteça.